O sommelier é o profissional responsável pela profissão mais difícil do mundo, beber vinhos, pelo menos é o que as pessoas pensam. Pode até parecer fácil, mas não é não. Exige muita técnica, estudo e uma responsabilidade em poder degustar e avaliar muitos vinhos pelo mundo todo. Por isso, no episódio de hoje, vamos tratar das especificidades e das curiosidades desta profissão antiga. Vamos conversar com Márcia Agnoletti, jornalista e especialista em marketing e também que está neste mundo dos vinhos há 22 anos. Foi uma das precursoras de falar deste universo que amamos tanto na internet. Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E eu sou o jornalista Estevão Limana e aqui a gente fala de vinho sem afetação. Vamos falar de sommelier então, Sidney. Você é o nosso sommelier aqui no mundo do vinho, já está aí no mercado há muito tempo, atuando, e você brincou ali no início da nossa abertura. Tem uma responsabilidade difícil, né? Tomar vinho na profissão. Mas às vezes isso pode até ser uma responsabilidade muito grande, né? É muito grande porque tem que ter um senso de responsabilidade grande, porque se no dia a dia lida com bebida alcoólica, né, cara? Então tem que ter esse senso de responsabilidade tanto com a própria saúde, quanto com o hábito, tudo. Então, é uma profissão que tem que ter um certo cuidado ao administrá-la. E essa profissão é antiga, né? Já desde lá do século XIX, nós temos esse termo já conhecido pela França, com uma história bem peculiar daquelas pessoas que acabavam bebendo vinho antes do rei para saber se o vinho estava naquele ponto ideal. Na verdade era para ver se ele estava envenenado ou não, né? Para proteger, né? Para proteger. Era um escudo anti-assassinato ali. E olha que as pessoas que nos acompanham, seja na internet, nos ouvindo ou escutando, tem muita curiosidade sobre esse mundo da sommelieria. Dá pra falar assim? Sommelierie. Sommelierie, dá pra Sommelieria. gente fica até é um termo às vezes difícil de falar, mas é uma profissão cheia e é uma profissão muito, dá pra dizer assim, venerada. Dá pra gente ver que é algo muito bonito e faz muita diferença. E por isso a gente vai ter o prazer hoje de conversar com a Márcia. A Márcia vai aparecer aqui na nossa televisão agora. Márcia, seja muito bem-vinda ao podcast No Mundo do Vinho. Estamos muito felizes em te receber aqui hoje. Prazer, o meu prazer é estar com vocês aqui hoje. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bom, Sidney? Pra quem não sabe, o Sidney e a Márcia já são conhecidos de velha data, né? A gente falava antes aqui da velha guarda do vinho. O que é isso, Sidney? Não tão velha guarda, uma guarda madura. Dava pra tomar vinho ouvindo bossa nova já? Eu comecei a exercer a profissão em janeiro de tá 2000. Você também, né, Márcia? Por aí, né? Em 2000. Comecei em 2000. 20 anos, né? 2 décadas. Ambos com 20, tá aí na 21, 22 flor da anos. idade. Eu quero uma curiosidade, vocês falando agora. Eu quero saber, o Sidney já contou pra mim aqui uma vez, mas eu quero saber de você, Márcia. Antes da gente te apresentar e começarmos o nosso papo das curiosidades, eu gostaria de saber qual é o vinho que mais te marcou essas 2 décadas de trabalhando como sommelier. Sem dúvida, para mim, o vinho que mais me marcou foi um Brunello de Maltotino, safra 1980. Por quê? Bem, era um vinho de 30 anos de garrafa quando eu abri, tava uma cor incrível, um vinho de colecionador e realmente tudo aquilo que você espera de um vinho era um barite, né? Quem quiser saber o produtor. É um vinho que você realmente mostra tudo aquilo que a gente normalmente toma, Brunelos, Barolos, Amarones, muito jovens, né? Porque é o que chega no mercado brasileiro. Então, quando você tem a oportunidade de estar diante de um vinho com 20, 30 anos de safra e que mostra o melhor da sua expressão, é emocionante. É um vinho que eu abri 6 horas antes, eu fui analisando hora a hora, não usei decanter por recomendação. E então foi um vinho que marcou, né? Que bacana. Essa é a experiência que o vinho traz, né? Deixa esses sentimentos de afeto muito presentes no coração de cada um.
Mas, Márcia, a gente estava falando, você está há mais de 20 anos aí nesse mundo do vinho, é jornalista de formação, atua a parte do marketing, também na internet dá alguns cursos. E para a gente começar esse nosso bate-papo, acho legal você contar para a gente por que entrar no mundo do vinho, isso era um hobby, virou uma paixão, ou desde o início isso foi vindo junto? Conta para a gente. Aproveita para falar da sua formação também, Márcia, das suas formações, né? Já faz uma apresentação aí. Vamos lá. Bem, eu sou jornalista e eu queria ir para o mundo do jornalismo e comecei trabalhando, meu primeiro emprego pós-formação foi numa agência de publicidade, em Brasília. Mas meu pai é uma pessoa que sempre trabalhou no comércio, com bebidas. Meu pai se aposentou e resolveu se direcionar diretamente só para o vinho. E nessa ele me convenceu que eu tinha que ir para o mundo do vinho. Eu brinco muito que a frase que me marca o início do vinho é que meu pai falou assim, você tem que aprender a beber vinho. Aí hoje eu falo para ele, você se arrependeu, né, de me ensinar a tomar vinho, porque hoje eu tomo mais do que ele. E eu saí da agência e fui trabalhar já trabalhando no comércio de vinho, e a partir dali fui fazendo os cursos e me especializando. Então, eu fiz a ABS básico, né, de conhecimento de vinhos, eram os cursos que nós tínhamos 22 anos atrás no Brasil. Fui estudar logo depois um Master em Vendas e em Comércio e Exportação em Barcelona. Me especializei depois pela Wine Spirit Education Trust até o nível 3, que é o que nós temos aqui no Brasil. Fiz French Wine Scholar, né, que é um curso especializado em vinhos franceses. Nisso eu dei aula na ABS, Brasília, Associação Brasileira de Sommelier, e de Brasília. Depois eu dei aula na Universidade de Unieuro, gastronomia e outros cursos técnicos. Quando você vê, você está totalmente imersa naquele mundo e acabei largando a ideia do jornalismo. Então, assim, eu entrei no mundo do vinho não por prazer, mas uma pressão do meu pai de ter alguém trabalhando com ele. Que bacana. E o mundo do vinho ele não é uma profissão, digamos assim, das tradicionais, né? Vocês às vezes saem da escola, vai para a universidade para ter profissões mais tradicionais, é médico, é dentista, até jornalista, um pouco mais despojado do jornalista, é mais desafiador, né? Mas a gente tem algo mais tradicional. E para você, como é que foi essa adaptação, conseguir viver dessa profissão e estar integrada, né, nesse mundo do vinho mesmo? O que eu acho mais importante, hoje a gente, com a maturidade, você consegue controlar algumas coisas, mas o que o Sidney falou no início, é a gente entender que tem que ter moderação, porque o que a gente pede nos primeiros anos é uma coisa bem complicada, você é muito jovem, você tem acesso a muito vinho, né? Você tem acesso a facilidade é muito grande, então a gente tem que o meu rumo foi sempre pro lado educacional, acabei indo para esse lado. Para poder ensinar que o vinho era uma bebida para ser bem apreciada e não um hobby, né? Começa por aí. E em termos de profissão, eu trabalhava com comércio e eu dava aula, que sempre foi a parte que eu gostei mais. E daí surgiu a internet. Então a gente vai integrando aqui. O sommelier ele nunca faz uma coisa só, a não ser que ele seja sommelier de um restaurante, né? O profissional do vinho ele acaba... A educação faz parte, no meu ponto de vista, de uma das etapas de ser um bom profissional, passar o seu conhecimento. Outros trabalham no comércio e também passam o seu conhecimento. E aí eu fui integrando tudo um pouquinho e quando você vê, você fecha a conta no final do mês. Essa questão da responsabilidade da profissão, de como exercer a profissão da melhor maneira, é tanto que poucas pessoas vingam na profissão, né, Márcia? Então, as pessoas entram achando que é oba-oba, que é bebedeira e tal, e não tem nada disso. Muita gente entra sem saber o que é o meio e acaba não se estabelecendo, acaba não ficando, justamente por conta disso. Acham que resumem a profissão a uma atribuição só, que o experimentar vinho é uma só das atribuições de muitas outras que existem, resumem só a isso. E mas, hoje... Desculpa, mas é normal, né, Márcia, as pessoas pensarem que o sommelier só bebe, né? Vamos falar do que fala da função do sommelier, a importância, então? Vamos lá. Eu acho que, assim, isso é uma coisa que ligam muito e eu gosto, para quem me segue nas redes sociais, como vocês falaram, pioneira na internet nesse assunto, uma das pioneiras, não vou dizer que é a pessoa primeira, mas que eu sempre busquei, se olharem meus vídeos no YouTube ou no Instagram, eu sempre busquei fazer bem educacional, né? Eu falo que eu até sou muito brava, né? Nos vídeos e tudo, eu não tenho aquela coisa da brincadeira, da piada, muito, porque não é o meu perfil. Porque realmente tem que levar para esse lado, né?
E o profissional do vinho, ele tem que estudar muito, né? Ele degusta muito, obviamente, para ter uma litragem, que a gente chama de conhecimento daquilo que ele entende na teoria. Então, assim, são duas coisas muito próximas. Tem que ter a teoria e tem que ter junto a prática, né, de provar vários vinhos. Em relação à formação, acho que a gente pode falar o que é necessário para se tornar sommelier e depois a gente entra nas atribuições da profissão, né? Onde ele pode atuar, talvez a gente pode seguir nessa linha. Vamos seguir sim. Então, pra gente começar, Márcia, aquele sommelier lá do YouTube, que às vezes do Instagram que chega e diz que é sommelier, mas nunca fez nenhum curso. Ele é sommelier ou não é? É aí que tá, né? Aí tem curso que forme, né? Não, eu acho que aí tem uma visão também muito fechada, que sommelier é só o profissional que fez o curso. Eu não acho assim. Eu fiz FISA, o meu primeiro curso de sommelier da FISA, Federação Italiana, né, de Sommelier. Mas eu vou dizer que eu conheço muita gente que trabalha no mercado do vinho há mais tempo do que eu, que não foi por uma formação técnica ainda de livros, talvez até por falta de oportunidade, e que tem uma bagagem de conhecimento muito amplo. E tem pessoas que fazem o curso e saem do curso, para mim, mal formados, né? Porque não tem também experiência e não usa aquilo profissionalmente. Então, assim, é muito difícil a gente dizer que é só uma coisa. Como eu disse, para mim tem que ser a junção dos dois. Você tem que fazer o curso, de preferência de uma associação brasileira de sommelier aqui, ou uma FISA, ou uma outra escola internacional que tenha um bom curso, tem que ter isso bem claro, e associar a prática do vinho. Mas para mim o sommelier sem prática, né, é o serviço do vinho. Então eu acho que é muito importante fazer alguma prática para realmente você ser um profissional bem sucedido. Para mim, pelo que eu vivi no vinho assim, e eu já fiz cursos, fiz vários e comecei a exercer a profissão também. Não existe no Brasil, acho que no mundo, não existe um curso ou alguns cursos que formem o sommelier, Márcia. Esses cursos, eu não estou tirando a importância deles, são importantes, como o W7, a Associação Brasileira de Sommelier, são importantíssimos, não para ser o início, o start inicial dessa formação, que tem que ser assumida por cada profissional por conta própria. Comprando livro, continuando a estudar. Então, esses cursos são interessantes para te ensinar a estudar, para te ensinar como buscar conhecimento no vinho. Então, por exemplo, em 97 eu decidi, em 96 eu resolvi ser sommelier. Então, o que eu fiz? Comecei a estudar. Em 98, por aí, eu fui para a Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo. Saí de Belo Horizonte e fui para São Paulo estudar. Lá fiquei uns 2 anos. Só que não deu bagagem de conhecimento, nem conhecimento técnico e nem nada para eu exercer. Ali eu aprendi como buscar conhecimento, sabe onde garimpar conhecimento. A partir disso, comecei a comprar livro, investir em livros caros. Hoje um livro de bom nível de vinhos é R$500, R$800, tem livro de 1.000, livro de 300. É isso aí. São caros, então... É a litragem que eu falo, não é nem só de beber, a litragem é isso, porque você começa a sair do curso, no momento eu estou fazendo ABS Rio Grande do Sul, porque eu estava tanto tempo sem estudar que eu peguei a pandemia e resolvi fazer o curso de sommelier da ABS de novo, vamos dizer, para poder dar uma renovada, ver se tinha alguma novidade. E realmente, os cursos são básicos, né? Ele é uma porta... que abre para você em conhecimento do mundo do vinho. Mas se você achar que só o curso vai te formar, a resposta ele vai te dar um diploma, né? A litragem você vai adquirir participando de eventos, comprando livros, estudando aquilo mais profundo, né? Não temos, eu acredito, um curso que forma realmente, é difícil. E a prática, né? É o trabalhar, você vai descobrindo o mundo do vinho na prática. Até mesmo com os produtores. A profissão exige outros conhecimentos além do conteúdo só de vinho. E esses cursos te dão uma basezinha ali e tal. É uma bússola te dando o norte de como buscar conhecimento, te dando direção de como continuar aprendendo. Só que ali só te ensina sobre vinho, te dá uma base sobre vinho. Esses cursos, todos eles. Aí bacana, tem eu comecei a estudar,
Foram mais ou menos 5 anos, 6 anos mais ou menos, só comprando livro, estudando, e trabalhando no meio também. E trabalhando em restaurante, tal, porque também é importante o serviço do vinho, é importante entender de gastronomia, é importante buscar outras formações na área da administração, entende? Então, gastronomia, administração, o serviço do vinho... É tudo interligado. Tudo interligado. Então, a formação de sommelier é pelo menos 5 anos estudando muito e vivendo o mundo do vinho. E como que foi para você, Márcia? Para mim é isso. Eu acho que não tem um profissional bom com menos de 5 anos. Eu concordo plenamente com o Sidney que você faz o start e a partir dali você vai direcionando o caminho. Se você quer ir para restaurante, se você quer comércio, o que você quer? Mas o contato com o cliente, entender o que vende e o que não vende. Até uma visita numa feira, profissionalmente, a gente encara diferente, né? Não é, que vinho bom, que vinho ruim. Não, esse vinho vende, esse vinho vai ser difícil vender. Então, a nossa leitura, quando a gente trabalha no mercado do vinho, é diferente. E como eu disse no início, você fazer um cursinho e falar que é sommelier, falta prática, sabe? Não adianta. Para mim, o profissional, ele se forma quando ele tem a prática, ele tem realmente o lado de trabalhar, sabe? Quando ele pega ali e entende como funciona na prática. Então, você levantou um ponto bacana na sua fala, que eu achei interessante, que você vai numa feira e tem que analisar se o vinho vende ou não. Aí você está no Rio de Janeiro, certo? Certo. Nós estamos aqui em Santa Catarina, tem quem nos escuta em BH, no Rio Grande do Sul, e a gente tem uma diferença de paladares, às vezes também de gostos. O que é o vinho que vende no Brasil? Como que vocês fazem, vocês dois, que não são sommeliers já de longa data, como é que vocês conseguem analisar e ver o que o brasileiro está disposto a comprar, aqui que o dono da enoteca, da vinícola tem que investir para ter um rótulo que vá vender bastante? Vai falar, Sidney? Pode ser. Para quem vive disso, tem 2 tipos de avaliações que a gente faz. A primeira é a avaliação técnica, que é que julga a qualidade do vinho. Vinho não é eu gostei ou não gostei. Ele é tecnicamente bom ou não, entende? Mais ou menos, muito bom, quanto custa e tal. Essa é a avaliação técnica da qualidade. Só que alguns vinhos têm um perfil mais comercial, outros não. Aquele Brunello que a Márcia citou, que ela ficou encantada e tal, foi o vinho que mais marcou ela. Não é comercial. E na juventude também não é comercial, porque são vinhos mais austeros, vinhos mais estruturados, precisam de anos para melhorar e ficar ainda melhores. Perder aquele ímpeto. Não é rentável também. É mais domado. Aí, quando ele chega a esse nível de 10, 15 anos, 20 anos de garrafa, ele não vai ter aquela cor lindinha que todo mundo gosta. Ele vai estar alaranjado, vai estar âmbar, então já vai causar estranheza, por melhor que ele seja. Então são vinhos que são comerciais e vinhos que não são comerciais. Quais vinhos são comerciais? Chileno, Cabernet, Carmener, aquela coisa nova, jovial, fresca. Malbec. Isso é comercial. Então, a avaliação de um profissional não passa só por essa questão de avaliação técnica de qualidade, mas também questão comercial. Então, tem que ter também uma noção de administração, de comércio, de marketing, tem que ter uma noção ampla, a visão tem que ser mais ampla além do vinho, entende? Então, aí é claro, a gente só vai comprar coisa que vende para uma importadora, para uma loja, para um restaurante. Não, a gente vai colocar também os vinhos de perfil um pouco mais difíceis que tem que ter, porque existe esse público também. E quem está à frente do restaurante, ou da loja, ou da importadora, ele tem que estar entendendo que determinados vinhos vão ser tipo commodities, vão vender por si só, e outros vinhos vão precisar de esforços maiores para ser colocados para fora. É um desafio, né, Márcia? Eu concordo com o Sidney, e é isso aí. A gente, até eu fui na feira da Península de Setúbal semana passada, e eu tava com uma outra profissional, e a gente degustava e a gente fala, esse vende, esse eu não gostei mais, esse é comercial. Então, a gente entende isso e você sabe que vinho funciona para venda rápida, que é aquele vinho que se vende, né? O brasileiro tem esse paladar do vinho um pouco mais alcoólico, né? Entre 14, 13,5, 14,5. Eu chamo o Malbecão, né? Da Argentina, ou o Cabernetzão, porque são vinhos muito estruturados, com
com passagem na madeira longa, né? Ou um chardonnay também com malolática, né? Já um paladar bem diferente de quando a gente vai cada vez se profissionalizando mais, a gente vai apreciando mais a tipicidade de cada vinho, o terroir de cada vinho, e aí a gente vai preferindo vinho sem tantas madeira, um vinho menos alcoólico. Então, o nosso gosto pessoal como profissional, ele não pode tomar conta do portfólio hoje de uma importadora. Ele serve para alguns rótulos, né? Para a gente ter ali alguns rótulos para pessoas que também sabem apreciar, mas não é a grande maioria ainda no mercado brasileiro. O mercado brasileiro, comercialmente, ainda é tomado por pessoas que têm um paladar um pouco mais... Somos novatos no mundo do vinho, né? Então, há um paladar ainda um pouco mais do vinho do novo mundo, né? Aquele vinho mais trabalhado na vinícola, com mais características que o cliente espera e não o que o vinho, a região vai mostrar. Então... Paladar ainda infantil, né, Márcia? É o paladar infantil, sabe? Então a gente vai mudando. Então, assim, isso é muito importante. Eu lembro que eu peguei um vinho na feira e falei, nossa, que álcool exagerado. E aí, as pessoas, nossa, isso que é vinho. E aí eu olhava, falei, eu descartei o vinho, eu nem tomei, só de olhar o álcool do vinho, eu falei, estou fora. Mas então, é uma caminhada, assim, né, Márcia? Essas pessoas infantis hoje, claro, no mundo do vinho, assim, não entenda como uma conotação pejorativa, não. Sim. Vai evoluindo, vai aprendendo, daqui a pouco muda o paladar, evolui, a pessoa começa o entendimento abre, Isso é só o tempo, abre, né? É o tempo. Eu vejo alguns até profissionais cometendo um erro grave, que é considerando o gosto pessoal dele na avaliação técnica, que isso não pode ser subjetivo, tem que ser objetivo. É uma questão técnica, é uma ciência mesmo. Então não pode... Não é o paladar, né? Não tem que desconsiderar o gosto pessoal, entende? Porque, claro, não, na hora de você levar tem para que analisar. casa, aí sim, você escolhe o que você gosta de beber no dia a dia ali. Agora, na hora de avaliação técnica, tem que ser técnico, né, Márcia? Então não pode ser... Claro, a gente tem que analisar tanino, acidez, o corpo do vinho, o final, a complexidade dele, se a coloração está correta para aquilo que se espera daquela uva, daquela safra. Então, são análises técnicas, não tem nada pessoal. E é isso que é um problema nas redes sociais, isso, que é exatamente que todo mundo se tornou profissional sem ser profissional. Porque tem muitos julgamentos de vinhos até simples ou vinhos melhores também, por gosto pessoal, entendeu? Alguns aplicativos, inclusive, em relação a isso. E isso, pra gente, profissionalmente, é ruim. Então, a gente pega um baita espumante italiano, método tradicional, com a expressão máxima da Chardonnay, na região do Trento, sabe? E as pessoas dando nota mais ou menos em comparação com outro espumante brasileiro, método de um tanque, né, o Charmat, é muito mais simples, mas porque tem um nome mais conhecido. E isso é bem pessoal, principalmente pelo julgamento de rótulo. Então, mostra o não profissionalismo, vamos dizer assim, né? Então, falta essa parte técnica para muita gente e isso atrapalha bem a venda. Para beber um bom vinho, um bom espumante, nós temos que ter taças adequadas a essa prática, como são as da Moser Cristal, nossa parceira aqui do Mundo do Vinho. A Moser Cristal é cristaleria artesanal, localizada em Blumenau, em Santa Catarina, e é a principal produtora de taças das vinícolas da Serra Gaúcha. A gente fica muito feliz de ter a parceria deles. Tem aí a experiência, a expertise, dá para dizer assim, de Frederico Strauss, um químico descendente de alemães que fez a diferença aqui na região de Santa Catarina, também do Brasil. É o dono da taça de espumante, né, do modelo. Então, você que está querendo procurar taças, renovar aí sua cristaleira em casa, vai na Moser Cristais, acessa lá o Instagram Moser Crystal, né, com Y, vai lá, procura lá, vai ter todos os itens, todos os acessórios que eles vendem e realmente são produtos. Aqui no Mundo do Vinho, nós estamos degustando bons rótulos, boas taças e fazendo boas conversas na parceria da Moser Cristal. Seguindo o nosso papo aqui, Sidney, a gente falou sobre sommelier, sobre esse paladar, a experiência.
E a gente está falando somente do papel do sommelier bebendo vinho, mas a gente também tem muitas outras funções que são desenvolvidas pelo sommelier em qualquer lugar. Eu quero que a Márcia conte pra gente. Márcia, quais são as outras funções que você aí no dia a dia, na prática da sua profissão, acaba atuando e também realizando, que às vezes as pessoas que não são tão, não estão imersas nesse mundo do vinho, acabam não sabendo? Primeiro, bem, eu particularmente na parte educacional, que é uma parte que eu sempre gostei, dar aulas, então grupos fechados ou escolas de técnicas de gastronomia, universidade de gastronomia, uma excelente, como o Sidney falou da outra hora, eu acho que a gastronomia tem tudo a ver com o vinho, então eu não me imagino trabalhando hoje com vinho sem estar conectado com a gastronomia. O segundo é atendendo restaurantes na parte mais técnica, como montagem de cartas, treinamento de equipe de salão, mesmo que você não trabalhe no restaurante, mas você já tem a prática, você já tem um conhecimento, você consegue treinar equipes. Pode trabalhar em lojas, quem não quer trabalhar em restaurante pode trabalhar na parte de lojas de vinhos especializadas, aqui, assim como você pode trabalhar em supermercados também. Hoje é uma tendência, né, os supermercados terem um profissional para indicar vinhos melhores, né? E no caso do Sidney, por exemplo, importadoras, né? Você trabalha mais na parte também desenvolvendo fichas técnicas dos vinhos novos que chegam ou selecionando vinhos para entrar no portfólio da empresa, né? Eu executo hoje trabalhando em uma loja, né? A parte de distribuição para restaurante e hotelaria. Executo auxiliando restaurantes, montando cartas e dando aulas. Eu faço de tudo um pouquinho. Então, no caso, você recebe, então vamos dizer assim, um produtor, você analisa a carta de vinhos, experimenta alguns e seleciona para a carta de vinhos lá do restaurante. Na verdade, eu já tenho um portfólio porque eu trabalho com uma importadora. Eu não abro, eu só tenho uma importadora que eu trabalho, então eu já tenho um portfólio. Não fala qual é a importadora não, porque a Decanter não patrocina a gente, tá? Não fala. Isso. Fiquei calada. Não fala que é a Decanter não, porque ela não tá nem patrocinando o vinho de hoje aí, não? Não, também não. Tive que pagar. Tristeza. Por isso que eu tô na água, ó. Tá. Aí, ó. Tem que mandar tem que fazer um corte e mandar pra eles aí, pra pelo menos a Márcia sair da água. E aí, eu tenho um portfólio e eu conheço muito bem os rótulos, né? 20 anos trabalhando com a maioria dos produtores, algumas importadoras são muito sérias e elas não ficam nesse troca-troca de vinho. Elas mantêm os mesmos produtores por longos anos, né? Às vezes muda, porque é necessário, mas no seu geral se mantém por muitos anos. Então facilita muito o profissional que está muito tempo no mercado, porque a gente já conhece os rótulos, então eu já tenho uma prática de saber qual rótulo funciona para cada carta. Então eu não preciso escolher o produtor, eu já tenho um portfólio e aí eu vou decidir nos produtores dentro daquele meu portfólio e obviamente com logística, você tem que estudar a logística de abastecimento daquele restaurante, tem que analisar a carta de comida do restaurante para ver o que combina, valor né, por pessoa que se consome em média num restaurante, porque não adianta você pegar num restaurante que o ticket médio é 100 e querer colocar só vinho de 300, 400. Então, é uma análise muito completa de um restaurante para você poder fazer uma boa carta, né? Então, eu já tenho esse portfólio com os vinhos e eu vou montando conforme eu acho que se encaixa no restaurante. E ao longo dos meses, você vai também adaptando a carta, fazendo um assessoramento para ver se há necessidade de fazer algumas alterações. E principalmente no meu caso, que estou no Rio, a gente tem um verão muito forte, muito quente, 40 graus, e no inverno para a gente é frio, mas dá 18 graus, é frio para nós cariocas. Então, a gente tem normalmente eu faço uma carta sazonal, porque eu acho que tem uma diferença muito grande. No Rio de Janeiro, fez 18 graus, todo mundo tira as botas e cachecóis do armário. É a temperatura então, de hoje aqui pra gente. Então a gente quer tomar vinho tinto. Então a gente vai de boina e quer tomar um vinho tinto. E já no verão de 40 graus, às vezes não é possível. Então eu gosto muito de fazer carta sazonal.
O trabalho da Márcia é aquele trabalho específico mesmo de lojista, distribuidor e tal. É um trabalho bem árduo, né? Aí tem também aqueles que trabalham em restaurantes, né? Então, sommelier de restaurante tem a função um pouco diferente do da Márcia, a minha função. Que é o quê? O sommelier de restaurante, ele é o responsável não só pela carta de vinhos do restaurante, sim de todas as bebidas. Então, as pessoas acham que sommelier só tem que entender de vinho, e não. Tem que saber de cerveja, de whisky, de tudo. De tudo. Então, é uma gama de conhecimento, um leque de conhecimentos importantes que devem ser buscados. Então, o sommelier de restaurante, ele tem que fazer a carta de vinho, a carta de bebidas. Ele é o responsável pela venda do vinho, pelo auxílio do cliente. Aquele cara que apresenta o vinho na mesa, leva depois ele auxilia o cliente na escolha, faz o serviço, entende? Ele treina a equipe, é responsável por treinar a equipe. Controle de estoque. Pela administração da adega, a administração da carta ali, né? Remarcação, preço. Então, é todo o gerenciamento das bebidas ali. Como que faz daí? Deve ser um desafio para vocês. Às vezes, eu como jornalista, às vezes tenho que fazer umas perguntas difíceis e às vezes até um pouco, digamos assim, feias para alguns entrevistados, principalmente para políticos. E para vocês que são sommeliers, como é que fala pro cliente lá da adega que o vinho às vezes não tá bom, que precisa melhorar, o que é ruim? Tem isso? Do fornecedor? Do fornecedor. Não, nem precisa falar, nem precisa só não falar, comprar. não. É só não comprar? Só não colocar na Já carta. teve alguma situação assim, Márcia? Não coloca na carta, sabe? Eu acho que é isso. A gente não precisa falar, sabe? Seu vinho não tá bom, não, seu vinho não é legal. Não coloca. E se o vinho, e se insistir em colocar, aquele vinho não tem giro. Então, acaba depois ele ficando esquecido, aí na refazer a carta, o vinho acaba saindo. Mas eu acho que no mundo do vinho é mais ingrato, às vezes é mais difícil, às vezes lidar com o cliente final, eu acho. O restaurante sofre muito. É uma dinâmica muito difícil com o cliente, né? A cultura no Brasil ainda, essa coisa do glamour do vinho, quer mostrar conhecimento. Eu acho que o sommelier de restaurante ainda sofre Ele tá muito mais sujeito a isso, Ele tem que ter uma dinâmica muito boa, um jogo de cintura muito bom com alguns clientes. É o que eu mais enfrento, assim, a dificuldade hoje do profissional no salão do vinho, sabe? É os entendedores de vinho que, às vezes, dão uma situação, devolve vinho que tá bom, e aí pede segunda garrafa, aí pede a terceira, faz graça, né? A gente bate muito na tecla que isso não é legal para até educar essas pessoas via as redes sociais. Mas isso ainda acontece. Eu acho que o sommelier sofre mais com o cliente do que com o vinho. E as pessoas acham, os clientes principalmente, que é comum ficar encontrando vinho com defeito. E não é assim tão comum. Quando cheira rolho e faz muita frufru, dá pra ver, né? Não, mas tem que fazer. Isso tem umas como é que eu posso dizer? Tem um roteiro que é importante seguir, porque é possível encontrar vinho estragado, só que não é assim tão comum. Mas eu já fui uma vez num restaurante, eu vi um cara do lado que ele trocou 2 vezes que o vinho tá estragado. Aí não dá, né? Não, aí é vaidade. É isso? Mas será que tá estragado? Se tivesse estragado, pode, mas é muito difícil encontrar uma, muito menos encontrar duas seguidas. Né? Então, quando acontece isso, normalmente é um lote de um vinho e a importadora já está ciente daquilo, né? Mas assim, porque são duas, a não ser que o restaurante tenha deixado aquilo pegando sol, mas normalmente se acontece isso é um problema de rolha, um problema que a importadora já está ciente e aí, olha, lote tal do vinho tal pode apresentar defeito, gente. É uma coisa um pouco mais... Uma garrafa em um lote, mas é muito raro. De colchonê, redução... Uma garrafa, 2 em um lote, uma caixa em um lote. E um lote são quantos, mais ou menos? Pode ser que... Não, depende da tiragem de cada produtor. Depende. Mas aí, vamos supor, tem É agulha do paeiro. Um supermercado, por exemplo, talvez não cuide tão bem do seu estoque. O cara bota pilha, vai empilhando, aí aquela pilha gigantesca, aí aquela última fileira lá de cima que tá perto do amianto lá, vai estragar. Não quer dizer que todas as outras são estragadas, entende? Então, não é fácil encontrar vinho estragado. E as pessoas acham que é assim, que você pode sair devolvendo vinho em restaurante desse jeito. Agora, tem também um outro grupo de sommeliers que trabalham em importadoras, por exemplo. Aí a função já muda. É a sua? Que é a minha. Então, fala onde é que você trabalha, assim, pode falar. Não vou falar. Não vai? Ela não patrocina.
O dia que começar a patrocinar, eu falo que eu trabalho na Decanter. Tá bom. Tá bom. E o que você faz lá na Decanter? Pois é, então, eu sou sommelier, sou sommelier na Decanter. Então, não só na Decanter, mas nas importadoras, pode mudar um pouco da função, dependendo do que se faz ali, mas na média, é elaboração de fichas técnicas de vinho, é avaliação técnica de amostra que venha, é acompanhar estoque que está ali, para ver o que precisa de ter prioridade de venda e o que não precisa ter, acompanhar as safras ali, né? No meu caso, eu faço textos para anúncio, para chamada, para newsletter, essas coisas, sabe? Então, degustação, na média, é o que menos se faz. Treinamento de brigada, de restaurantes parceiros, de lojas, a degustação para cliente final, cursos e tal. Então, tem muito trabalho envolvido. E a degustação é o que menos se faz, por incrível que pareça. Tu toma mais vinho aqui no podcast do que lá, então? É por isso que a gente bebe aqui, porque lá quase não tem. Quase nunca tem. Mas muitas pessoas por aí. acabam ficando na dúvida, Márcia, da diferença, até confundem o papel do enólogo e do sommelier. Às vezes não gostam do vinho e vão lá brigar com o sommelier. Mas existem muitas diferenças, né, nessas duas profissões, são totalmente diferentes, estão no mesmo universo, mas não são a mesma coisa. Queria que você contasse pra gente, Sidney e Márcia também, quais são essas diferenças para quem não conhece, está nos escutando aqui, está entrando, se introduzindo a este mundo do vinho, quais são as diferenças do enólogo e também do sommelier? Fala você, Márcia, inclui aí o enófilo também, acho que aí já mata tudo. Vale a pena, né? Vamos lá. Bem, enólogo é o carinha que estudou para fazer vinho, né? Vamos falar de modo bem prático. É quem estuda realmente uma universidade, ele não precisa fazer enologia, ele pode fazer engenharia e fazer uma pós em enologia, ou ele faz só enologia, né? No Brasil, inclusive, até poucos anos atrás, a gente só tinha um curso técnico de enologia. Vários enólogos do sul do Brasil são técnicos, mas ele estuda parte química, física, tudo para se fazer o vinho, né? Ele vai colher a uva e vai fazer o vinho. O sommelier é o profissional que vai analisar o vinho que o enólogo fez. Então, o sommelier, a gente não faz vinho. A gente pega a garrafa pronta, a gente abre a garrafa. Posso explicar corneta. Muito assim, o enólogo coloca... Oi? Corneta? A gente corneta, é isso? Aí a gente abre a garrafa, eles colocam o vinho na garrafa, a gente abre a garrafa. E a gente vai analisar profissionalmente o vinho. Obviamente, eu brinco que a gente critica o que o enólogo faz, mas na verdade não é uma crítica, a gente analisa mesmo, tecnicamente, realmente, para ver defeitos, para ver qualidades, né? As pessoas, nossa, mas o sommelier, normalmente ele busca defeito. Não, primeira coisa, a gente vê as qualidades, mas a gente tem que olhar se tem defeito o vinho, né? Álcool demais, a gente busca virtudes, mas tropeça em defeito às vezes. Exatamente, e a gente não pode ignorar. A gente está treinado para aquilo, né? Para encontrar, para identificar quando surgem esses defeitos. Quantos vinhos eu já abri, eu percebi o defeito, vamos supor, minhas amigas às vezes não percebem, e tá tudo tranquilo, porque elas são enófilas, elas são apreciadoras de vinhos. Elas não têm o estudo técnico para analisar o vinho e não trabalham com vinho. Então, elas analisam o vinho de forma prazerosa, vamos dizer assim, né? Para elas é o prazer. Para a gente profissional, a análise do vinho, e para o enólogo é o cara que faz o vinho. Porque não existe muita gente me chama às vezes de enóloga, e eu falo, eu não sou enóloga, eu não faço vinho, né? Então, praticamente é isso. O enólogo é o cara que faz o vinho, o sommelier é a pessoa que analisa o vinho profissionalmente já na taça, e o sommelier é o cara que se diverte com o vinho. O enófilo. Esse bebe. É o enófilo. O enófilo. Então, resumindo, o enólogo faz, o sommelier também faz o elo entre a vinícola, entre o enólogo e o consumidor, né? E o enófilo é o cara que tem qualquer outra profissão, é médico, e gosta do vinho. Carpinteiro, é pedreiro, é advogado, o cara que bebe, esse é o cara que estuda vinho a fundo, mas sem ser profissional, sem viver disso. Sem ser profissional. Show de bola, que bacana. São as curiosidades, né? Eu queria que vocês vou dizer de novo, vocês têm uma experiência muito grande aqui na mesa, na nossa bancada do No Mundo do Vinho.
E queria que vocês contassem para nós algum fato que tenha chamado a atenção nessa carreira. Às vezes tem gente que nos escuta, é apaixonado pelo mundo do vinho, pelo podcast, mas também pela bebida, e também sonha talvez em ser um sommelier, sonha em cursar agronomia, engenharia e ser um enólogo, por exemplo. O que vocês dizem que é o principal desafio? E conta uma curiosidade também da carreira, algum fato que marcou, que seja bacana da gente compartilhar com quem nos acompanha aqui, Márcia. Vamos lá. Primeira coisa que o primeiro desafio é entender que precisa estudar muito, né? E isso inclui idiomas, né? Você realmente consegue se tornar um bom profissional de destaque quando você começa a estudar muito. E quem quer crescer, tem ascensão profissional, tem que estudar idiomas. Senão você fica muito limitado ao Brasil. Como o Sidney comentou, os livros são muito caros e muitos livros não têm tradução, às vezes para português. Então, o brasileiro tem que entender que ele tem que falar inglês, ou ele tem que pegar um italiano, ele tem que pegar um espanhol, ele tem que buscar pelo menos um idioma que ele sinta mais facilidade e estudar. Vai fazer diferença profissionalmente, apesar de achar que o inglês é fundamental. Essa é a curiosidade. Bem, o que eu gosto? Assim, para mim, o que me fez apaixonar pelo mundo do vinho foi a possibilidade de contato com tantos profissionais. No início da minha carreira, 20 anos atrás, na velha guarda, a gente fazia muitas feiras de nível Brasil, pelaquela importadora que não patrocina, que não vamos citar o nome, que era chamada Wine Show. E vinham, sei lá, 30, 40 produtores do mundo inteiro participar dessas feiras, e a gente viajava juntos. Isso a cada 2 anos. E era a oportunidade de você estar com gente do mundo inteiro, conhecer vinho do mundo inteiro, com o próprio produtor, sabe? Então, assim, o que me fez apaixonar foi por isso, que eu comecei a ter esse contato, como o Sidney falou, o sommelier é o contato entre o enólogo e o consumidor, e é exatamente isso. Eu comecei a ter esse contato com o produtor do vinho, e você entende o vinho muito mais profundo. Então, assim, para mim, o que me marcou mesmo foi esse primeiro contato com vários produtores, e foi o que me fez, assim, me apaixonar total pelo mundo do vinho, entender como é que é feito o vinho, né? E é por isso que criticar um vinho é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, muito... até usar as palavras de forma muito educada, quando você não gosta, não profissionalmente, porque a gente não gosta profissionalmente, mas quando você quer falar que aquele vinho não tá legal com um produtor por algum problema, ou falta acidez, ou você achou o tanino muito adstringente, ou alguma coisa que na sua análise técnica não está 100%, ou nem 70%, vamos dizer assim, porque existe um trabalho muito árduo do enólogo por trás de todos os produtores. E quando você convive com essa turma, você percebe que é duro mesmo, é um trabalho muito forte. E a minha paixão, o que me marcou no mundo do vinho, é realmente essa oportunidade de passar uma semana viajando com vários produtores e conhecendo um pouquinho de cada um. Conta um perrengue pra gente. Qual é o perrengue do sommelier no dia a dia? Perrengue? Ai, deixa eu lembrar um. Sidney, conta um aí pra eu tentar. Eu acho que o perrengue do sommelier é mais ou menos parecido com o perrengue do jogador de futebol. As pessoas acham que todo mundo consegue chegar na Série A. E até chegar na Série A, meu amigo, tem Série D, Série C, Série B. E a B, alguns anos na B. Entendeu? Até... a maior parte do tempo é perrengue, assim, pelo menos trabalho árduo mesmo. Carrega muita caixa, né, Sidney? É verdade, acho que é só glamour, né? Carrega muita caixa, é mesmo? Bate caixa, quebra garrafa. Cara, um dos perrengues que eu passei, perrengue não, uma das curiosidades que eu falar aqui, uma coisa que me marcou tem a ver com isso, eu já conto então. Mas essa coisa de perrengue a maior parte do tempo, até você conseguir uma ascensão, um salário, conseguir um status, conseguir uma como é que eu posso dizer, um conceito, não fama. Credibilidade, criar um posicionamento, né? Você mudar o seu degrau dentro da profissão. Ser notório. Mas era outra palavra que eu queria usar, que tem mais uma reputação. Você tem que criar uma reputação, tudo para as coisas começarem a acontecer. Isso não acontece do dia para a noite. Acontece
Igual um estudante de gastronomia que sai da gastronomia achando que já vai ser chefe de cozinha, entende? Não, vai ter que lavar panela, Vai lavar prato. paixão, vai ter que esfregar fogão, sabe? É desse jeito, então é parecido. Então, é mais perrengue, assim como toda profissão, né? Claro. O cara, se for advogado hoje, vai ter que trabalhar de graça no escritório. E vai começar a fazer alguns processos só daqui 5 anos E para é de receber. graça ganhando meio salário. Então, entende? O advogado começa assim. Essas Não, viagens como em toda mesmo profissão. que eu fazia, essas viagens mesmo que eu acompanhava os produtores, eu não era paga para isso. Para mim, eu estava entrando na profissão, começando, mas eu falava idiomas, então facilitava, eu estava inserida no mercado, conhecia bem os vinhos, mas eu tinha 5, 6 anos de profissão ainda. Então, assim, para mim era uma oportunidade de aprender com quem faz o vinho, mas você não ganha financeiramente. É uma semana de imersão com o produtor, mas sem receber dinheiro. E as pessoas têm que entender que você faz muito serviço de graça, vamos dizer assim, para poder ter oportunidade até de aprendizado maior. Então, isso é muito comum na profissão, para mim, de sommelier, algumas atividades. E eu acho que foi por isso que eu comecei com os vídeos no YouTube. A necessidade de retribuir o que me ensinaram, sabe? A parte educacional, para mim, veio nisso. Porque você tem que retribuir o que alguém fez por você. E é muita coisa de graça, porque a gente trabalha algumas coisas, né, de graça para poder realmente adquirir conhecimento. Conta o perrengue agora, Sidney, tô curioso. Cara, não nem é perrengue, é curiosidade mesmo, assim. Você perguntou da curiosidade, né? Uma coisa que marcou. Cara, eu acho que eu sou um dos raros sommeliers do mundo que quebrou uma Krug. Uma Krug? Krug. Você quebrou uma Krug? Eu derrubei uma Krug, velho. Meu Deus! Cara, vontade de como lamber foi o isso? chão. Não dá pra pegar aquele aspirador de líquido? Deu vontade de lamber o chão. Isso foi lá em BH, numa loja chamada Adega do Mercado, que era o distribuidor da Decanter lá. No Mercado Central Distrital do Cruzeiro. Lá no bairro do Cruzeiro, lá em cima da Afonso Pena, perto da Afonso Pena. Cara. Aí eu tava lá, fui pegar a garrafa de Krug, não sei o que eu fui fazer, cara. E aquele barata voa assim, plau, caiu no chão. Quanto tá uma garrafa de Krug hoje, Márcia? Uns 2.000? Entre ou mais, 2 tá? e 3, né? Uns 3 Dependendo, uns 3 para cima, eu acho que 5, chegando a 5, dependendo da safra. Vamos olhar aqui. E aí fica na conta do sommelier, fica no transporte, onde é que vai isso? Cara, depende do estabelecimento, né? Por isso que ele diz... Eu não precisei pagar pela misericórdia do cara lá. Ô, Márcia, mas por isso que o Sidney fala que ele quebra somente 10% das coisas que ele pega na mão. Um dia ele derrubou uma garrafa aqui da nossa bancada, você tá nos olhando aqui atrás da TV, aqui são prateleiras, né? Esses dias ele derrubou uma garrafa que não quebrou, ele disse assim, não, é que 10% é que daí depois que ele quebrou uma Krug, Deus resolveu abençoar ele. Eu tinha falado antes que você derrubou alguma coisa, eu falei, ó, 10% do que eu derrubo quebra, o 90% não quebra. Não quebra, aí derrubou, né? Aí logo depois eu derrubei uma garrafa de cima da prateleira e não quebrou. Também já foi massacrado lá atrás, Deus que resolveu te abençoar agora, pra não acontecer mais esse problema contigo. Ó, aqui, ó. Aqui eu quebrei uma garrafa indo fazer uma degustação no Rubaiá. Eu tava carregando a caixa e abriu a caixa por baixo e caiu o vinho. E eu tive que comprar uma garrafa da carta do Rubaiá para poder fazer o evento, porque as pessoas que estavam lá eram pagantes e elas estavam esperando degustar aquele vinho. Então, aquele vinho que tinha saído preço jurídico para mim, né, para o evento, agora ela saiu o preço da carta do restaurante. O Prolabora você foi pagar. Qual era o vinho mesmo? Qual era o vinho? Não lembro. Oi? Você falou qual foi o vinho? Foi um um Riesling da Helena... Valt? Qual é o nome da produtora? Helena Valt? E eu tive que comprar outro na carta. Não é dos mais baratos, mas a carta custa o dobro. Não. Quanto custa o Krug, Cid? Quebrei uma Krug Rosé, filhote. Quanto custa? Mostra pra onde? Vou mostrar na câmera aqui. Pode mostrar aqui, ó. Tá mostrando aí? Vou chegar mais perto? Deixa eu chegar mais perto aqui. Pera. Hoje tá 9.500 no mercado. Meu querido.
E olha que é Mercado Livre, hein? Não tem confiabilidade. Mas pode ter, mas não é essa faixa de preço. É isso aí. A rosé é bem mais cara que a branca. A branca ali tá 2.500. Minha conta foi mais baixa, graças a Deus. Bem mais. Cara, isso ficou marcado. Isso já tem uns 10... Não, já tem uns 15 anos, cara. E a dor no coração? Dói até hoje. Dói até hoje, As marcas que ficam pra sempre. Márcia, a gente está já indo para o nosso final do nosso bate-papo, mas às vezes a gente acaba conversando com as pessoas que elas têm umas dúvidas. Eu vou fazer uma perguntinha mais rápida para ti, assim, que é a curiosidade de quem já nos escuta aqui e às vezes manda uma mensagem no nosso direct no Instagram, @NoMundoVinho, ou então acaba mandando para o nosso celular pessoal. O sommelier já ficou bêbado alguma vez em uma degustação, em algum desses trabalhos? Acontece isso? É raro, mas acontece muito? Mentira o profissional que falar que não. Você pode, depois de alguns anos, não fazer. Mas é mentira. Eu quero que alguém me conte que nunca foi naquelas feiras de São Paulo, pelo menos 15 anos atrás, e não saiu de lá trocando as pernas. Hoje não. Hoje a gente vai pro evento, a gente trabalha e no final você se diverte. Mas é muito difícil, porque realmente você tem que ter a cabeça muito no lugar para não provar. Eu nunca fui pra feira em São Paulo e saí de lá trocando as pernas. Nunca foi a São Paulo? Sidney. Mas agora eu acho que a gente fala mais isso, mas inicialmente eu acho que eu já vi várias pessoas que hoje bancam de pose aí, de galã, e todo mundo trocando perna, já vi. E eu já troquei perna, então lembra aquelas feiras da Expand, que era tipo a Decanter Wine Show? As primeiras que tiveram no Brasil, era da Expand. Eu trabalhei na Expand de Belo Horizonte. Aquelas feiras, cara, eu no início da profissão ali, começando, cara, era produtor famoso pra todo lado, Angelo Gaia, aí era Tatranger, aquela coisa, era uma estrela maior que a outra em termos de produtor, assim. Aí você chega na feira, é Barolo, é Maroni, é Barbaresco, é Chianti clássico, aqueles clássicos do vinho, o cara fica igual pinto no lixo, não sabe onde cisca. E como é que joga fora o vinho todo? Você tá começando, você quer provar, não vou jogar fora, não vou cuspir, né? Que a gente tem um hábito de cuspir. Você não tem ainda maturidade para isso. Então, é o que eu falo, para mim, o profissional que fala que nunca trocou umas pernas num evento, tá mentindo. Todo mundo já trocou perna. Que eu conheço dono de importadora que já trocou as pernas. Conta aí. Começa com H e termina com 2 N no final. Não vou contar o nome do santo. Perigoso. Mas eu, menino, cara, aquelas feiras, aqueles só produtor famoso, eu 21 anos por aí, 22. Foi com tudo. Menino, dei umas 2 Expand, acho que era Expand Wine Show, sei lá, alguma coisa assim o nome. Foram uns 2 PT, não sei como que eu sobrevivi. E tá aí hoje, né? Mas depois a gente vai amadurecendo, vai ficando esperto, a gente vai se preocupando com a fama que vai pegar. Aí o cara fica mais esperto e passa a ser profissional. Isso é perdoável no início da profissão. Passa a ser profissional. Não pode nego barbado. Evento, vai todo mundo pro hotel e bebe. Não pode nego barbado. Porque no hotel tem que pagar, né? Dando vexame e bebendo num ambiente profissional, que aquilo é um ambiente profissional, dando vexame. Mas é a única profissão que a CLT permite que beba, né? A CLT, se não beber, o cara acaba sendo mandado embora, né? É justa causa, né? Não faz o trabalho. Sim. Conta pra gente, o que você, para muitos enófilos que nos acompanham, que dica você daria para aquele cara que tá começando no mundo do vinho, que ele quer melhorar um pouco o seu conhecimento, além de estudar e beber bastante, que são dicas que a gente dá bastante vezes aqui no nosso podcast. O que você diria para essa pessoa que está iniciando e quer se aventurar mais nesse universo enológico? Eu acho que a primeira dica, assim, é sair daquele trivial, né? Se aventurar realmente em mais rótulos e mais denominações diferenciadas e não buscar o mesmo vinho em toda garrafa. Porque é um problema que a gente enfrenta muito, a pessoa tomar um Cabernet, às vezes, do Chile, e aí toma um Cabernet de Bordeaux e fala, mas é diferente daquele. Tem que ser diferente. São vinhos de regiões diferentes, com um produtor diferente.
Então, realmente o enófilo que quer apreciar um vinho, ele tem que abrir o paladar e trocar o máximo de rótulo que ele puder. Toda semana, quando ele vai na loja comprar um vinho, em vez de comprar o mesmo vinho, compra outro. Vai trocando, sabe? Vai entendendo. O mundo do vinho é infinito. Então, como apreciador do mundo do vinho, eu acho que ele tem que abrir o paladar ao máximo, que é uma viagem. Cada garrafa pode ser uma viagem diferente. Então, para mim, é isso. E para ti, Cid? Conselho, assim você diz? Acho que 2 conselhos, né? Estudar muito mesmo, estudar bastante, investir nisso, saber que tem que ter um perfil de que não vai parar de estudar nunca. Então tem sempre uma região nova aparecendo, uma coisa nova para descobrir. Vinho da China, por exemplo, eu tenho que aprender vinho da China, então tem que continuar estudando, aprendendo. E o segundo é não se deslumbre, né? Pezinho no chão, tranquilo aí, porque esse deslumbramento pode atrapalhar a continuação na carreira, assim, no trabalho. O que seria esse deslumbre? A afetação, né? Não precisa de afetação. E é a afetação que mais fecha portas pra sommelier, cara. Não, o sommelier não tem que ser aquele cara, eu sei disso, aquilo, papapá, e chega com um sotaque francês falar contigo. Não pode ter essa postura. E objetivo. Exatamente. Não se afete. Já esbarrou com muitos afetados? Simplicidade, né? O mundo do vinho, eu falo muito assim, aqui eu falo, gente, tem que fazer o biquinho para falar algumas uvas francesas. Olha só, o meu garçom, sabe, um senhor de idade, que veio lá do interior, veio do Nordeste, ele não vai fazer biquinho para falar Sauvignon Blanc, entendeu? Então é Sauvignon Blanc, o importante é ele saber fazer a venda direitinho. Então a gente não pode, tem que ter humildade de reconhecer com quem a gente está trabalhando. Claro que cada cidade tem um perfil, mas a humildade de respeitar um garçom de 20 anos de casa, isso é muito, muito importante. E para o profissional é esse excesso realmente de glamour que alguns colocam, né? E não tem só glamour, né? Então, pro apreciador é se abrir para o mundo do vinho, não se limitar, e para o profissional entender que ele tem que ser um pouquinho mais baixo do glamour, que tem muito glamour mesmo. O mundo do vinho, ainda as pessoas gostam de ostentar um glamour. Muita vaidade, né? Vaidade. Pecado capital, hein? Márcia Aiolete, muito obrigado pela sua participação aqui no Mundo do Vinho. A gente ficou muito feliz de bater esse papo, foi gostoso, a gente deu boas risadas, contamos boas histórias aqui. E como é que faz para te acompanhar na internet também? Eu sei que você tem curso no YouTube, tem curso à venda, tem no Instagram, algumas dicas muito boas. Deixa aí suas redes pra gente também poder te acompanhar, Márcia. Márcia Aiolete, tudo junto, Instagram, YouTube, site, e aí vocês encontram tudo com meu nome. É só escrever meu nome, Márcia Aiolete. É difícil, mas dá pra achar. Aiolete, ANHOLETI. O vinho não pegou. Ele é TI. Ele é TI. Não pegou ainda o vinho aqui. Você tá bem prudente. Tô aprendendo com vocês, né? São experientes, sou um novato aqui, tenho que aprender, né? Tem que ficar ouvindo bastante. Toda quarta-feira, então, Cid, nós temos episódio novo do Mundo do Vinho, no YouTube, no Spotify. Também estamos em outras plataformas de podcast. E a gente sempre deixa aquele convite para você nos acompanhar sempre quarta às 8 horas da noite. Por hoje era isso, então? Isso aí, nos procure aí nas redes sociais todas, nos persigam lá e toda quarta tem coisa nova aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, tá aqui embaixo, ativa o sininho, nos segue no Insta, @no Mundo do Vinho, e você vai ficar ligado em todas as novidades. Márcia, um beijão para você, uma boa semana. Tchau, Márcia. Obrigada, gente.